Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Bragantino e Ceará, o confronto que finaliza a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, um confronto entre duas equipes que têm algumas semelhanças a nível de início de temporada, a nível de projeção também para a sequência do ano, apesar de quando se bate o olho, tem uma equipe consolidada na primeira divisão, que é o Bragantino, apesar da briga contra o rebaixamento que foi muito clara em 2024, e do outro lado se tem um Ceará que retorna à elite do futebol brasileiro, sob o comando do Léo Condé, que também foi responsável por levar o Vitória à primeira divisão depois de um certo tempo distante da elite. Vou trazer nesse vídeo prováveis escalações das duas equipes, já até colocando aqui os campos, né, para a gente preencher daqui a pouco. Os destaques dos dois lados, coloquei aqui na arte o Pita, uma novidade pelo lado do Bragantino, e o Pedro Raul, uma novidade que eu digo para a temporada de 2025, né? O Pedro Raul ainda com uma novidade mais fresca, uma novidade realmente mais recente, e também, além de trazer esses pontos de destaque, falar um pouco que foi o início de 2025 para os dois lados e aonde você vai poder acompanhar a essa partida com imagem. Antes de dar sequência aqui no vídeo, vou pedir para você deixar o seu palpite aqui abaixo, fique à vontade para opinar. Deixa também o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Estou sempre trazendo atualizações sobre Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, daqui a pouco começa a Libertadores e Sul-Americana também. Mas bora lá, antes de falar sobre as prováveis escalações, vou destacar um pouco o início de ano das duas equipes, começando com o Bragantino, a equipe mandante desse jogo, que começa às 20 horas. O Bragantino que, a nível de aproveitamento, nesse início de ano, olhando Copa do Brasil e olhando também Campeonato Paulista, foi tudo muito bem dentro da curva. Olhando a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, atingiu o ponto esperado. E olhando também o fator de ter avançado da primeira fase do Campeonato Paulista, terminou caindo nas quartas diante do Santos. Tudo bem, talvez se imaginava um Bragantino chegando à semifinal, talvez sim, mas a nível de aproveitamento não ficou tão fora da curva assim. Caiu nas quartas de final de Campeonato Paulista. A nível de desempenho, a conversa já é um pouco diferente. Teve um Bragantino com muita dificuldade, olhando principalmente para o fator Copa do Brasil, para conseguir ter resultados e desempenhos convincentes. Quase caiu para o Souza jogando na Paraíba e teve também uma classificação suada diante do São José, as duas nos pênaltis até chegar à terceira fase da Copa do Brasil. Quando a gente olha o outro lado, quando a gente olha a equipe comandada pelo Léo Condé, se teve um Ceará, e aí tem os pontos de semelhança. O Ceará que foi muito bem no campeonato cearense, a nível de desempenho e de resultado, com o bicampeonato. Só que o Ceará fora do campeonato cearense não desempenhou tão bem assim. Na Copa do Nordeste também encontrou alguma dificuldade, inclusive contra o Náutico, contra o Confiança, contra o CSA. Perdeu para o Náutico nos aflitos, empatou contra o Confiança jogando dentro de casa, contra o CSA venceu, mas ficou distante de convencer. E na Copa do Brasil, na segunda fase, teve um confronto também regional contra o mesmo Confiança da Copa do Nordeste, empatou, só passou nos pênaltis. Então tem esse ponto de um Ceará do estadual um pouco diferente do Ceará das outras competições, né, a nível de desempenho principalmente. Olhando para o que se tem de prováveis escalações, começando com a equipe mandante, o Bragantino deve ir com o Cleiton no gol. Mais uma temporada do Cleiton como a figura absoluta do gol do Bragantino, muito contestado por muitos. Acho que é um goleiro que tem lá seus dias bons, mas tem também alguns jogos em que ele compromete demais. Tem o Hurtado na lateral direita como um dos bons nomes. Acredito que, inclusive, já puxando aqui para lateral esquerda, se tem o Juninho Capixaba, são dois dos bons laterais do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, o Juninho Capixaba não foi dos melhores em 2024, teve um ano abaixo do esperado, mas ainda assim é um dos grandes laterais. Inclusive o Bragantino chegou a abrir uma negociação, ou tentativa de uma negociação por troca do Marlon com o Juninho Capixaba, o Marlon do Cruzeiro, mas terminou que o Capixaba ficou por lá. Tem o Guzman como um dos zagueiros, o outro zagueiro é o Pedro Henrique,
também um bom zagueiro, dá pra gente classificar como um dos bons nomes da linha defensiva do Bragantino. Um pouco mais à frente, o nome do Gabriel. Tem também o nome do Matheus Fernandes como um dos pilares do meio de campo. Só que o que eu comentei antes dos vídeos avaliando o Bragantino é que houve um enfraquecimento da linha defensiva do Bragantino muito claro. Da linha defensiva não, da linha do meio de campo do Bragantino muito claro. A saída do Evangelista é um dos pontos de grande observação, mas não só ela, tá? O Bragantino nos últimos 2 anos vem sofrendo um enfraquecimento dessa estrutura de meio de campo, que além de Gabriel e além de Matheus Fernandes, tem o nome também do John. Pode jogar um pouco mais aberto, mas ainda assim dá para falar como um jogador de meio de campo. Vinicinho, como um homem mais de aceleração, mais de lado de ataque. Tem o Sacha, como esse outro homem, agora já entrando na linha de ataque. E o Pita, que teve um grande campeonato brasileiro pelo Cuiabá, é o centroavante do Bragantino de 2025. Sacha com mais mobilidade, Sacha flutuando mais como um segundo atacante por dentro. Alguma agressividade com o John e com o Vinicinho, e o Pita como um homem de área para as definições. Olhando para o lado do Ceará, se tem o Bruno no gol. Para a lateral direita, a figura do Fabiano. Para a dupla de zaga, se tem o nome do Marlon e o nome do Machado, do William Machado. E para a lateral esquerda, o nome do Matheus Bahia, como um dos bons nomes de apoio, tá? O lateral que sobe muito, lateral que participa muito da jogada na construção ofensiva. No meio de campo, se tem o Sobral, que foi companheiro de equipe do Pita no Cuiabá, Sobral que retorna ao Ceará e retorna bem. Tem o nome também do Diego, o Dieguinho. Quem viu o Dieguinho, quem acompanhou o Goiás, por exemplo, o Dieguinho teve algum destaque por lá, não como um jogador de meio de campo, mas como um lateral. No Ceará ele vem atuando bem como um volante / meia central. Seguindo aqui no meio de campo, tem a figura do Mugni, aquele mesmo, Mugni como um 10, como o grande homem de construção do Ceará. Tem também a figura do Ailon que acredito que passou pelo Internacional, teve uma passagem também pelo América, e acredito também que passou pelo Goiás. Bom nome, atacante de lado que tem alguma aceleração, que tem algum bom poder de definição. O outro atacante de lado é o Fernandinho que pode, e aqui a gente pode ter isso daqui, né? Pode ter uma troca de lado entre os atacantes. Em algum momento o Ailon vem aqui para o lado esquerdo, em algum momento o Fernandinho vem para o lado direito. Isso pode acontecer com alguma naturalidade. E o centroavante é o Pedro Raul que vem tendo um início muito bom na equipe cearense, né? Não lembra de jeito nenhum o Pedro Raul do Corinthians, o Pedro Raul do Vasco. Pedro Raul que consegue no Ceará ter um grande início de temporada, sendo decisivo inclusive no campeonato cearense, como um bom definidor para o jogo aéreo, como um cara que ataca muito bem o espaço para o jogo aéreo principalmente. Acho que olhando para as duas equipes, se tem um tom de equilíbrio, apesar de eu entender que se tem um salto talvez um pouco maior para o lado do Bragantino, olhando Sacha, olhando Pita, olhando a figura do Juninho Capixaba, do Hurtado nas laterais, mas não vejo também essa diferença gritante olhando para as duas equipes, olhando para as duas prováveis escalações. Acho que tende a ter um confronto equilibrado, principalmente a partir do encaixe que se tem do lado cearense com o Léo Condé, mas se teve um tempo grande de preparação para o Bragantino. O último jogo do Bragantino, oficial, aconteceu no dia 11. Então teve aí aproximadamente 20 dias, mais uma casa aí de 20 dias de preparação para o Bragantino, para essa estreia de campeonato brasileiro. O Ceará não, o Ceará vem de uma maratona muito forte, inclusive o último jogo do Ceará foi agora. O Ceará teve o confronto na Copa do Nordeste diante do Bahia no dia 26, né, pelo regional. Então se vem, e antes disso teve o jogo da final do Campeonato Cearense, então contra o Fortaleza. Então é uma sequência muito pesada
que o Ceará vem tendo, isso talvez pode ter algum impacto. Deixa um pouco da sua expectativa para esse confronto, o que você está aguardando. Eu entendo que, assim como eu avaliei as prováveis escalações com um tom de equilíbrio, eu aguardo um equilíbrio em campo também. Acredito que se tem uma tendência de um jogo que, se definido para um dos dois lados, deve ser por uma bola, mas uma tendência de um empate eu acredito que ela pode acontecer um pouco maior. Deixa a sua expectativa, o jogo vai ser transmitido única e exclusivamente pelo Premier, tá? Jogo exclusivo do Premier, do Grupo Globo, apenas TV fechada, não tem na Amazon, não tem na Cazé TV, não tem na Record também, apenas pelo Premier. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.